Oi, pessoal do Face! Oi, pessoal do Insta! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí? Hoje eu não tô de bruxa, só o cabelo que tá um pouco de bruxa, mas vamos lá, né? E aí, gente? Olha, a testinha já tá aí, pessoal começando a entrar. Muito bem, sejam muito bem-vindos. Essa é a live no AP, aqui do AP da Cá, onde a gente vai falar hoje sobre postura, performance e psicocomportamento. O que é que tá conectando, né, esses três P's aí, que fazem toda a diferença, que mudam absurdamente tudo quando a gente tá falando de qualidade de vida e qualidade de performance, qualidade de movimento, qualidade de postura. Não dá pra gente dissociar eles, tá? Não dá pra gente querer avaliar uma postura sem considerar o terreno psicocomportamental dessa postura, muito menos a performance que esse ser que veste essa postura está tendo. Então, vamos lá, 20 minutos, para quem não sabe, para quem não está acompanhando aí, são 20 minutos de palestra, 20 minutos de videoaula, porque o projeto é 20V em 20 minutos aqui do AP da Cá, beleza? Então vamos lá, cronometrando para treinar o cérebro pro TED Talk. Valendo, gente! Então, beleza. O negócio é o seguinte, de cara já, tá? O que postura tem a ver com performance e o que os dois têm a ver com psicocomportamento? Bom, a postura, ela influencia diretamente na performance. Tá, mas Canda, o que tu considera performance? Porque eu escuto performance, eu penso assim em uma questão tipo bailarino, coisa performática, ou aqueles tecidos aéreos, ou tipo, uma performance, né? Isso pra mim é performance. Ok, é também. Mas performance em si é tudo aquilo que você reproduz como movimento. A gente poderia trocar a performance como por uma expressão do tipo sequência de movimento ou sequência de gestos. Por quê? Existe a performance diária. Como é que é a tua performance diária? Bom, a minha performance diária, eu acordo, aí eu faço meditação, que eu fico sentada um tempo, depois eu faço caminhada, depois eu vou pro trabalho, depois eu volto, vou pra uma aula de zumba, depois eu volto, passo no supermercado, sempre compro alguma coisa, volto carregando coisa pra casa, chego em casa, faço comida, pronto, essa é a minha performance diária. Isso é a minha atuação através de movimentos durante o meu dia. Então isso sim pode ser considerado a tua performance, é a tua rotina de movimentos, certo? Então performance não é somente aquilo que tu faz em cima de um palco com uma plateia te aplaudindo lá no final. Então performance faz parte dessa questão do movimento, né? Oi, Georgina! Tudo bom, Gina? Então, hoje tu conseguiu, hein? Muito bem-vinda. Pois então, se a performance está relacionada a movimento, a gente já pode entender que a nossa postura, a forma como a gente vai se colocar diante daquele movimento, a posição que a gente vai adotar para fazer aquele movimento que a gente está ali colocando como performance, vai influenciar diretamente no resultado daquela performance, no resultado, né, daquela atividade que você tá fazendo. E aqui, ó, vou fazer uma pausa porque o Cadu, que foi quem me deu a indicação, vamos dizer assim, me deu essa inspiração para a live de hoje, acabou de entrar. Cadu, que ótimo que você tá aí conseguindo. Ele disse que ia terminar a prova, gente, já vim aqui pra assistir ao vivo, porque sempre a live cai no horário de aula dele, mas amei, gratidão, tá aqui gravado, eu adorei esse assunto, fazer esse link, porque vai dar uma esclarecida aí pra muita gente. Então, voltando nessa questão, por que a postura influencia tanto, né, na nossa performance, na nossa rotina de movimento? Porque de acordo com a posição que eu vou ficar, eu posso facilitar a minha performance ou piorar ela, melhorar os resultados ou piorar. Exemplo básico, vamos lá. Imagina assim um nadador. Qual que é o biotipo do nadador? O nadador não tem umas costas bem largas, assim, as escápulas bem, né, tipo esquema Doritos invertido? Do tipo, largas costas e cintura fininha? Pois é, aquela posição das escápulas dele, aquela postura da cintura escapular dele, está simplesmente facilitando, agilizando o serviço que os braços dele vão precisar fazer, porque ele usa pra caramba, nadador, né? Lembra? Braçada, tem que nadar. Então a performance do braço dele, dos braços, dos membros superiores, precisa ser com maior agilidade, maior força, maior flexibilidade, tudo maior, né? Porque ele quer ser só o Michael Phelps, quer ser o ganhador lá, o campeão.
Então, se a escápula daquela criatura não tá numa boa postura, num bom encaixe, numa boa posição, até que ele ajeite a escápula para daí contrair o músculo e fazer o movimento, né, performático dele, ferrou já. O Michael Phelps já foi, já voltou, bateu já 3 recordes na frente dele, o coitado tá ali tentando encaixar a escápula no lugar. Então, por isso que a postura é extremamente importante para a qualidade da performance diária da pessoa, ou esportiva ou artística. Porém, contudo, todavia, temos mais um P nessa jogada. O tal do psicocomportamento. Canda, o que é esse tal desse psicocomportamento que tu sempre tá falando aí, que tu diz que no GDS tem bastante e tal, que o GDS é baseado no psicocomportamento, da onde que sai? O que é o psicocomportamento? Bom, pega a palavra de novo, você sabe que eu gosto de analisar a palavra. Psico, a gente já sabe, vem daqui, da cachola aqui de dentro, psicológico. Aquilo que a gente sente, aquilo que a gente elabora como pensamento, como sentimento. E o comportamento é como o nosso corpo vai se portar diante daquilo que surgiu na nossa cabeça. Então, por exemplo, se eu tiver aqui assim... O que vocês acham que tá passando na minha cabeça? Tô preocupada com alguma coisa, tô encagaçada com outra, tô meio tensa, eu não tô confortável, eu não tô feliz, eu tô me fechando aqui por algum motivo. A gente sabe qual é o motivo? A gente não sabe, mas através de uma leitura corporal eu consigo entender que diante daquele comportamento existe alguma coisa no psicológico desse ser que tá promovendo aquela postura. E se ela fica com aquele negócio nutrindo esse psicocomportamento e nutrindo ainda essa postura, e ela for se mexer, ela for lá trabalhar, cortar um negócio, ou dançar, ou fazer alguma coisa, mas com aquele negócio ali, o que vocês acham? Como é que vai ser o resultado performático dessa pessoa? Também vai sofrer influências diretas. Então, o psicocomportamento, ele vai influenciar diretamente tanto na postura quanto na performance dessa pessoa. Se ela tem, por exemplo, algo lá dentro da cabeça que ela aprendeu como se comportar desde criança, ela não nasceu com aquilo, ela aprendeu a se comportar daquela forma. Quer dizer que ela vai se comportar daquela forma para sempre? Bom, se ela fica se comportando daquela forma, aquele comportamento está gerando uma postura nela, e ela está fazendo os movimentos, e essa performance está começando a gerar lesões, por exemplo, no ombro dela, quer dizer que ela nunca vai poder ir lá atrás nesse comportamento e resetar ele para poder diminuir a influência sobre a postura dela e diminuir a sobrecarga sobre a postura dela? Ela pode, deve e é necessário. Kaanda, então tu tá me dizendo assim que para eu tratar talvez uma lesão ou uma dor de ombro que eu esteja sentindo, eu não tenho só que mexer na minha postura, eu talvez precise investigar qual é o psicocomportamento que me levou a adotar aquela postura e aí acabar gerando aquela lesão? Sim! Aí, ó, quem tava dormindo acordou. Sim, gente! O psicocomportamento, segundo Godelieve Dennis Stroif, que é a criadora do GDS, é somente a causa de todas as lesões. Pá! Pois é, isso aí me chocou também bastante quando eu ouvia pela primeira vez, quando eu tava fazendo o curso. Isso foi assim, agora já forçou muita barra, né? Forçando a amizade, Godelieve aí já tá apelando, porque dizer que a origem de todas as lesões é psicocomportamental, não faz sentido, gente. E uma lesão pode ser, tipo, a pessoa foi ali e torceu o pé. A pessoa foi, né? Tinha uma pedra no meio do caminho, a pessoa foi lá e torceu o pé. Ela tava caminhando e torceu o pé. Aí, o que minhas professoras queridas maravilhosas do método me disseram? Né? E não foi só pra uma que eu perguntei, não. Foi bastante gente. Renata, perguntei pra Alexandre, perguntei pra um monte de gente. E aí, qual foi a resposta que sempre vinham? E que eu entendi e comecei a concordar realmente que o psicocomportamento é a base disso tudo, tanto da postura quanto da qualidade da performance. Aquela pessoa estava andando na rua daquele jeito que proporcionou para ela uma facilidade de torcer o pé, porque aquela forma dela agir está associada a um psicocomportamento.
Uma outra pessoa que, por exemplo, tivesse um comportamento menos estabanado, ou mais, né, concentrado, ou mais organizado na vida, em tudo, talvez ela não estivesse andando sem olhar para o chão, sem se dar conta que tem uma pedra ali no chão. Ela estaria sendo mais cuidadosa e aí não torceria o pé porque teria visto a pedra. Então, vamos dizer assim, existe sim a característica do comportamental, que é ditado pelo psicológico por trás de muitas, segundo Godelieve, todas as nossas lesões. Eu acredito bastante nisso. Então, é exatamente por isso que eu não deixo mais de considerar, quando eu tenho um paciente, um cliente na minha frente, qual é o terreno psicocomportamental dessa pessoa. Tá, agora começou a ficar cabalístico, a pessoa tá falando de psicocomportamento, fala de terreno. Nós vamos construir, fazer um prédio agora, sim? Nós não vamos construir, porque o prédio já foi construído no caso, que é o nosso corpo. O nosso corpinho é um prédio, é uma árvore que foi plantada em um terreno. Só que esse terreno, ele recebeu adubos. Olha a minha analogia maluca aí, né? Pois é, o que aconteceu com esse terreno que essa sementinha de vocês foi plantada? Vamos dizer assim, a grosso modo, a gente até pode dizer que o psicocomportamento está ligado à nossa personalidade, à nossa base, quem a gente é. Mas ele também está ligado ao nosso modo de agir de acordo com aquilo que a gente aprendeu vivendo em sociedade. Tipo, eu, Kaanda, nasci um ser não ansioso, mas eu me desenvolvi sendo bem ansiosa. Então, assim, tudo pra mim falou que vai acontecer no final de semana. Eu já acho que o final de semana é amanhã e já acho que vai acontecer que é certo. Aí, tipo, cai uma chuva no final de semana e não acontece. Eu tô frustradíssima, porque o mundo conspirou negativamente, porque eu tinha que acontecer, já tava combinado, tava certo. Então, assim, não podia mudar os planos que eu ficava pirava, porque, né, idealizava demais a situação. Então, era uma ansiedade absurda. E nesse terreno de ansiedade que veio comigo, parece que geneticamente, porque eu bem pequena já apresentava esse comportamento, gerou algumas posturas de impulsividade, de acúmulo de tensão, porque eu queria, enfim, e foi moldando o meu corpo. Não bastando a influência do balé na minha vida desde os 5 anos de idade, né? E a convivência com esse mundo dos gestos, das coisas, por isso que eu sou uma louca que, né, reage e faz as coisas assim, as palestras, tudo cheio de gestos e tudo mais. Tudo isso se somou. Então, o que eu aprendi a como me comportar durante as situações da minha vida, me apresentar, enfim, juntou com essa característica da ansiedade, do tipo, veio uma ideia que quer fazer e é pra ontem. Então, uma coisa começou a somar com a outra. Porém, eu fui aprendendo que esse tipo de comportamento e de atitude postural acabava me gerando o quê? Enxaqueca, o pescoço aqui, a vértebra C3, girou 3 vezes, precisei, né, fazer um monte, até macumba eu acho que eu já fiz, gente, de tanta lesão que eu já tive. Mas assim, tudo que vocês possam imaginar que esteja relacionado a acúmulo de tensão e sobrecarga das minhas estruturas, principalmente quem? A maior mola do nosso corpo, o joelho. Por quê? O joelho é a maior grande mola, assim, ó, ela é imensa comparada a todas as nossas outras articulações, capaz de absorver o impacto da gravidade. Só quando a gente fala em impacto da gravidade, a gente também fala de impacto de todas as atividades que tu te responsabiliza por elas, do tipo, eu assumi uma responsabilidade, eu tenho que cumprir. E tem que ser perfeito, e tem que ser pra ontem. Ansiedade. Então, eu comecei a ver que esse tipo de comportamento começou a influenciar na minha postura, porque começou a me gerar lesões, começou a me gerar problemas e dores, e esses problemas e essas dores acabavam sempre prejudicando a minha performance. Eu não podia dançar porque eu tava com dor no joelho, eu tinha que parar para fazer tratamento da minha cervical, eu tinha que parar e não tinha que mudar minha forma de trabalhar com o pescoço no balé porque tava me lesionando mais ainda. Então, tudo isso eu precisei me dar conta pra pensar, opa, então tá, o gatilho não é o balé. O problema não é o balé. O problema é a forma como eu tô fazendo o balé. O problema não é ter ideias. O problema é, o que eu faço diante dessas ideias? Eu preciso sair correndo e fazer a ideia se resolver pra ontem? Não precisa.
Temos o tempo inteiro, temos a vida inteira pra fazer. Sim, sou precoce, sou. Mas não precisa ser assim sempre. Eu posso aprender um novo comportamento. Eu posso trabalhar o meu psico para melhorar o meu comportamento e aliviar minha postura para ter melhores resultados na minha performance. E parar de cair em depressão. E parar de ter crise de ansiedade. E parar de ficar maluca sem saber pra onde é que eu vou, quem eu sou, crise existencial. Toda aquela coisa que, né, baixa na cabeça de todo mundo que funciona assim meio louca, que nem este ser que fala com vocês. Mas a gente aprende. É um treino, é uma repetição, é erro e acerto, é sentindo na pele. E tudo isso é um processo de tratamento, é um processo de cura, é um processo de ir ao encontro do equilíbrio, que sim, tá dentro da gente. A gente só precisa investigar quais são as reais causas daquilo que está nos incomodando naquele momento. Se é uma dor, se é uma tensão, essa dor e essa tensão, essa lesão, ela não está somente relacionada ao corpo. Não é só mecânico, não é só tendão, ligamento, osso ou músculo. Não é só fáscia. Aquilo chegou naquela posição porque alguma coisa vem se repetindo ao longo da tua vida que levou o teu corpo àquela posição. Pode ser o gesto performático? Sim. Lembra? Mal do cachimbo é que deixa a boca torta? O homenzinho lá que dirige caminhão, caminhoneiro, não fica aqui, aí sai do caminhão e, né, tem o braço aqui mais pintado de um lado, de tanto sol que tomou, e tá todo torto, porque fica o tempo inteiro aqui. Sim, a repetição do gesto molda a forma. A repetição da performance vai influenciar também na postura. Só que isso pode gerar lesões ainda piores. Então é melhor que a gente vá lá em busca do que é que proporcionou aquela postura para limpar e resetar esse caminho, ou simplesmente reorganizar todas as nossas possibilidades de psicocomportamento para que tudo estando equilibrado, resetado, de acordo com as situações que surgirem, de acordo com as necessidades de movimento que eu tiver, eu poder entrar e sair de posturas. Entrar numa postura que me facilite um gesto e saber sair dessa postura. Não é que nem bailarina que fica, né, maravilhosa, com a tensão, os músculos aqui o tempo inteiro. Vai comprar negócio no supermercado, tá com o pescoço tenso. Vai fazer aula de balé, tá com o pescoço tenso. Vai tomar banho, tá com o pescoço tenso. Vai dormir, tá aqui com o pescoço tenso. Não tira nunca essa roupa, não tira nunca esse comportamento, essa postura, vai dar problema. Mais cedo ou mais tarde não é praga. É simplesmente a vida. Repetição vai gerar uma consequência. Seja ela de uma repetição psicocomportamental ou uma repetição postural ou uma repetição de movimento. Sempre, tá? E essa frase é de Pirret e Bézier. O gesto molda a forma. O gesto, a performance, a repetição do movimento vai dando forma ao corpo, que são essas nossas estruturas e que pode ser traduzida como a nossa postura. Então, sim, e que formas assim de psicocomportamento que a gente tem, assim, descritas? É só vocês olharem a nossa palestra, a nossa aula aqui sobre GDS, que eu escrevi a louca. Já escrevi também, mas aqui no AP da Carla eu já falei bastante sobre aqueles grandes personagens que, né, demonstram o nosso psicocomportamento. Pra quem já viu, revisão rápida. Esse cara aqui, que, né, carrega uma coroa na cabeça, é o nosso rei soberano. Então ele vai ficar aqui mais, né, um ar de soberania. O oposto dele, o Salsicha do Scooby-Doo, paz e amor, é o Joker lá, que é o bobo da corte, ele é o diplomata, ele, não vamos entrar em briga aqui, vamos, né, adaptar a situação, vai dar tudo certo, ninguém vai entrar em confusão, não existe ato de superioridade nenhum, existe muita mola, muita flexibilidade. Aí existe também, quando o rei faz, né, aquelas cagadinhas boas, né, ele vai chorar no colo de quem? Vem cá, meu filho, deita aqui no meu colo. Sim, você fez, você matou um monte de gente, isso não foi legal. Quem sabe a gente, né, vai lá pedir desculpa, vai, né, pagar alguma coisa pra essas famílias, vai fazer um negócio. Quem é que fala isso? Rainha mãe, carinhosa, acolhedora. Rainha mãe tem essa coisa assim, é aquela avó italiana que adora receber gente em casa, que se traz mais os amigos, ela fica mais feliz ainda, que ela cozinha mais ainda, né, cabe todo mundo.
É a postura, o psicocomportamento da rainha mãe. A gente tem também dentre esses personagens, o grande conector, o grande polvo, o grande mensageiro, o relações públicas, o que já chega na festa chegando. Todo mundo sabe que ele chegou quando ele chega. É capaz de todo mundo saber que ele vai antes dele chegar, porque ele já avisou, ele já conectou, ele já disse. Ele conhece todo mundo. Ele pode não conhecer aprofundadamente cada um, a história de cada um, mas que ele vai conhecer todo mundo, ele vai falar com todo mundo. Ele é assim, ó, o cara é o político, é o bom político, é aquele cara que, se conecta com todo mundo. Ele é aberto, tem uma atitude mais extrovertida, diferentemente do analítico, que tem uma atitude um pouco mais, focada, porque ele quer ver o detalhe, ele quer ver aprofundadamente, ele quer achar o piolho do cabelo do ovo. Ele quer ir lá no ponto-chave. Então ele tem uma atitude mais focada, mais concentrada, talvez mais misteriosa. Ele pode ir na festa e ninguém sequer notar que ele foi, mas ele sabe o que cada um fez na festa, com toda certeza e riqueza de detalhes. Então, existe essa característica também. E o nosso último personagem, porque são 6 no total, quem é? Quem lembra? Ninguém lembra? Soldado, pessoal! Soldado que tá pronto pra guerra, que bate continência, que vamos lá, o negócio tem que ser... Jesus, acabou bem no último, que bom! Soldado, agilidade, resolução, ação o tempo inteiro. Então ele tá em proatividade constante. Se vocês se identificaram com alguma dessas características e quiserem saber um pouco mais sobre o psicocomportamento influenciando na postura, tem já a aula aí dentro do AP só sobre isso, só sobre o GDS. Bota lá GDS, AP da Cá, que vocês vão achar, tá? E agora, com essa aula, você sabendo que o tanto que esse psicocomportamento influencia na postura, isso vai influenciar na performance de vocês, sabendo que performance não é só apresentação em público, artística, é repetição de gestos diários, é o cozinhar, é o carregar peso, é o limpar a casa, é o limpar embaixo do sofá, é tudo que vocês repetem no dia de vocês. Agora você sabe, postura, performance e psicocomportamento são indissociáveis e influenciam potencialmente um no outro. Sendo que sim, o que eu acredito é que a base disso tudo é o psicocomportamento. Então, prestem muita atenção aí em como é que vocês andam se comportando diante de tudo que passa na cabeça de vocês, porque isso pode estar prejudicando a postura de vocês e prejudicando a performance, as relações e todos os movimentos que vêm de dentro pra fora aí da vida de vocês. Tá bom, gente? A gente se vê semana que vem. Cadu, gratidão novamente. Se você tiver mais perguntas, mais coisas, a gente pode explorar mais esse assunto. Mas eu queria só dar essa visão geral primeiro aqui pra galera, tá bom? Um beijo grande, gente. Nos vemos quinta-feira da semana que vem, às 20h20, horário de Brasília, 20 minutos aqui no AP da Cá, tá? Live de pura educação e saúde pra todo mundo, porque isso aí a gente gosta e compartilha sempre, tá? Quero ver todo mundo bem, sem lesão, cuidando da saúde antes da doença aparecer, tá bom? Beijo!